Olha só, circulam nesta quarta-feira, nesta tarde de quarta-feira, dois pronunciamentos importantes. O primeiro é o da Dilma, que deu uma entrevista para alguns repórteres no Palácio do Planalto. A Dilma disse uma coisa que ela tenta ajudar a se ganhar votos nessa votação aí da Câmara sobre a admissibilidade do processo da investigação. Ela diz o seguinte: se eu ganhar, eu chamo todo mundo, inclusive a oposição, para refazer o governo. Ou seja, eu corrijo, ou tento corrigir os defeitos que me são atribuídos. E, por outro lado, se eu perder na votação, eu sou uma carta fora do baralho que também aquieta ou silencia certos rumores que circulavam por aí meio disparatados, dizendo que ela ia se recusar a sair do Palácio do Planalto. Muito bem. A outra entrevista é do Aécio Neves, presidente do PSDB. Ele tenta ser equilibrado e ponderado, mas tem um argumento dele que é frágil. Ele diz o seguinte: Michel Temer, o repórter pergunta, Michel Temer não tem legitimidade, porque não foi votado, não foi escolhido. Ele fala, de fato, tem um problema de legitimidade, mas se ele fizer uma pactuação de um novo rumo do governo com a oposição e com o empresariado, ele adquire legitimidade. Não adquire. No sistema democrático, não, porque a oposição, enquanto tal, ela não é detentora de votos. Candidatos eleitos pela oposição são detentores de votos, são detentores de mandatos. E empresariado não tem voto. Então, também, claro, você politicamente, você ouve, você discute e tal, mas não é isso que vai dar legitimidade, até porque a outra parte, a parte que é contra as medidas propostas, vai dizer assim, estou fora, isso aí está errado e não quero, e etc. Enquanto transcorre esse cenário, esse teatro de Dilma fica, Dilma sai, que está monopolizando as atenções e a mídia, o país continua com graves problemas que, felizmente, não deixam de ser noticiados. Vejamos um aqui, ó. Qual é a razão dessa manchete? É que a recessão, o medo de perder o emprego e a falta de financiamento preocupam os estudantes da classe C. Outra, importante, grave, inflação e ajuste reduzem benefício do Bolsa Família. Saiu na segunda-feira. Apesar de não ter sofrido corte em termos nominais, a massa de rendimentos do Bolsa Família, benefício que alcança 1/4 da população do país, teve no ano passado o menor aumento desde sua criação em 2003 e o primeiro inferior à inflação acumulada no período. Duas coisas que a gente devia meditar. Por que tem 1/4 da população do país recebendo Bolsa Família? E por que a Bolsa Família existe desde 2003? São 13 anos. Outra questão que está no jornal de hoje ou de ontem, assim, 60 milhões de brasileiros têm dívidas não quitadas neste momento. Está aumentando o número de pessoas que não conseguem pagar, porque os salários estão parados, a inflação está comendo aí. E finalmente, uma mais antiga, é essa daqui, ó. O conteúdo é o seguinte: em 2015, 50% dos recursos destinados a saneamento foram aplicados, só metade. E 95% dos recursos do FGTS destinados à habitação foram aplicados. Eu diria o seguinte: talvez aplicar em saneamento seja mais importante a curto, médio e longo prazo do que o Minha Casa Minha Vida, com as características que ele tem, que, como eu falei aqui num outro momento, não são as mais desejáveis. É isso.